Olá, eu sou o Thales. O episódio começa no meio de um deserto com um grupo militar chegando para algum tipo de missão. Aparentemente eles estão procurando um tal de Fassan e encontraram o veículo dele. Só que o próprio Fassan, entretanto, não estava ali. Uma das militares diz que o seu propósito naquele lugar é livrar o mundo de ditadores ridículos como o Fassan. De repente, uma pedra cai lá de cima. Um homem estava se esgueirando ao redor e esses militares perceberam que ele entrou em uma caverna. Um dos militares percebeu que do lado de fora dessa caverna estava escrito a palavra cave, que é caverna em inglês, mas a outra soldado o corrigiu. Na verdade, aquilo não é inglês, e sim latim, e significa cuidado. Mesmo assim, os militares irão invadir essa caverna, e o líder deles avisa a todos que eles precisam do Fassan vivo, pois ele tem que ir para o tribunal. Assim que pisou em uma caveira, a mulher disse que talvez não seja possível levar o Fassan vivo. Eles então avançam cada vez mais para o fundo da caverna, e um dos soldados encontram um cristal roxo. O líder deles quer saber o que é aquilo, e o soldado diz que é o que vai levar seu filho para a faculdade. Ele então se aproxima para subtrair na mão grande aquele cristal, porém aquele homem de mais cedo brotou do nada e o acertou bem na cabeça. Seu próximo passo foi utilizar uma espécie de cristal para meio que cegar os soldados e partir para cima deles. O velho é bom de luta, ele desce o cacete em todo mundo e desvia os disparos da mulher, mas quando está prestes a tirar a vida dela, um dos soldados consegue salvá-la ao acertando por trás. Ninguém entende nada do que acabou de acontecer, mas vemos que o sargento não está muito bem. O outro dos soldados então aproveitou a distração de todo mundo para ir subtrair o cristal, mas assim que tocou, duas cobras invadiram sua mente e vemos uma espécie de ser reptiliano. Depois disso, o soldado não foi mais o mesmo e começou a assobiar uma música estranha. A mulher não entendeu nada e perguntou se ele estava bem. O homem fingiu que estava tudo certo e assim que ela virou de costas, ele começou a efetuar diversos disparos contra todo mundo e depois arremessou uma granada para fazer o teto da caverna cair e deixar todo mundo preso. Aparentemente, alguma coisa dentro daquele cristal invadiu o corpo dele e está o controlando. O homem sai dali assobiando. O que será que aconteceu com ele? Logo depois disso, vemos o famoso super-herói Flash. Ele estava correndo para salvar a cidade de alguns super vilões que estavam subtraindo um banco, só que faltou energia e um pequeno jovem apareceu para salvá-lo, lhe oferecendo uma barra de cereais que dava muita energia. Descobrimos então que tudo isso era apenas uma propaganda. O Flash costuma fazê-las para poder arranjar um dinheirinho por fora da Liga da Justiça. Quem estava mostrando essa propaganda era um apresentador de televisão. Ele dizia que esse tipo de coisa é inaceitável. Os super-heróis estão usando suas imagens para poder faturar alto enquanto deixam as pessoas sozinhas pelas ruas. Isso faz que a imagem deles ajude a transformar os jovens em delinquentes, ao mesmo tempo que os heróis se acham no direito de dizer o que é certo e errado. Vemos que o público desse homem está o aplaudindo, mas o Lanterna que assistia a esse programa de TV ficou super irritado. Ele estava tomando café da manhã com o Flash e disse que o super-herói não pode fazer esse tipo de coisa. Ele verdadeiramente está vendendo sua imagem por dinheiro e isso pode atrapalhar a Liga da Justiça perante o público. Só que o Flash não tá nem aí pra isso. O Lanterna então pergunta pra que ele quer esse dinheiro das propagandas e o Flash mostra pra ele. O homem mais rápido do mundo comprou uma van, tudo isso para ficar tentando dar em cima das garotas. Lanterna mal pode acreditar no que está vendo. O Flash então o leva para conhecer o lado de dentro da van e é um absurdo. Ele então liga a TV e aquele programa ainda estava passando. O apresentador dizia que ali ninguém tem medo de falar na cara dos super-heróis. Todos eles são extremamente ridículos. Só que o Flash falou pro Lanterna que pessoas daquele tipo não aguentariam falar isso na cara dos super-heróis e foi correndo até lá para confrontar o apresentador. Mas vemos que na verdade o Flash tomou uma bela invertida. O apresentador usou essa oportunidade para dizer que os super-heróis chegam e entram aonde eles bem entendem. Além disso, desde que a Liga da Justiça foi formada, o crime do colarinho branco aumentou em 3%. Flash não sabe o que dizer a respeito dessa acusação. Tudo que ele consegue dizer é que ser um super-herói da Liga da Justiça não tem nada a ver com dinheiro. Como o Lanterna Verde disse, os super-heróis estão acima disso. E eram essas palavras que o apresentador precisava para botar os heróis da Liga da Justiça como pessoas metidas que se acham melhores do que o povo. O Flash piorou a situação. Depois que o programa acaba, o apresentador agradece a presença do Flash e diz que aquilo é apenas entretenimento. Ele pode voltar a qualquer hora. Tudo o que aconteceu ali não significa que o mundo vá acabar. Ao mesmo tempo, lá naquela caverna, vemos que aquele homem acordou. Ele dizia que o que aconteceu ali é o fim do mundo. O nome dele é Molfir e falando sozinho, ele dizia que avisou a todos para não tocarem
naquele cristal, pois agora o mundo irá acabar. Mofir terá que fazer alguma coisa. Vemos então que aquele soldado que foi possuído pelo cristal estava pegando uma carona com outro soldado e perguntou para ele quantas pessoas o objeto letal mais perigoso de todos pode eliminar ao mesmo tempo, e o soldado disse que milhões de pessoas. Esse objeto letal é uma bomba atômica. Outro dia, na torre da Liga da Justiça, o Flash, a Mulher Maravilha e o Lanterna estavam observando o programa daquele homem que queria encarar a Liga da Justiça de frente e dizia que eles eram covardes pois não apareciam no programa. Lanterna Verde, entretanto, dizia que eles não podem aparecer no programa dele, pois senão estariam apenas o encorajando a continuar falando essas baboseiras. Vemos então que o homem mostrou a Mulher Maravilha em seu programa e disse que as roupas obscenas dela estavam fazendo as crianças terem atitudes extremamente controversas. Suas palavras irritaram muito a Mulher Maravilha de verdade, que queria ir até lá descer o cacete nele. O Lanterna, entretanto, conseguiu impedi-la, dizendo que nesse país as pessoas têm o direito de ter a opinião, não importa qual opinião seja. Ao mesmo tempo, em alguma base secreta do exército, um general mostrava para os outros militares a nova invenção do exército, um dispositivo que pode desativar qualquer bomba atômica antes dela atingir seu alvo. Eles agora não precisam mais detonar os mísseis em plena atmosfera. O general então manda o teste começar. Para isso, ele vai fazer o disparo de 3 mísseis nucleares e vai utilizar aquele dispositivo para impedir que eles detonem. Só que abruptamente um carro invade aquela base. Era aquele homem possuído pelo cristal. Ele quer invadir aquele local para tomar posse dos mísseis nucleares e eliminar a maior quantidade de pessoas possível. Os militares, entretanto, agiram mais rápido e conseguiram impedi-lo de se aproximar dos mísseis. Durante esse período, o Flash estava gravando mais uma propaganda. Dessa vez era para um negócio que melhorava as diarreias das pessoas. Só que como o apresentador da televisão conseguiu alugar um apartamento na mente do Flash, ele dizia que não podia fazer essa propaganda pois as palavras eram ridículas. O diretor foi conversar com o agente do Flash e o mandou dar um jeito no super-herói. O homem então tentou conversar com o Flash, mas não dava mais jeito. Ele já desistiu daquele comercial. O Flash então sai correndo tão rápido dali que faz todo o cenário desmoronar. O diretor falou para seu agente que irá processá-lo e ainda vai fazê-lo pagar por toda a destruição do estúdio. O agente do Flash não tem dinheiro para isso, porém ele olha para as câmeras e tem uma ideia. Ele pega seu celular e liga para um outro estúdio para oferecer as gravações do Flash destruindo tudo ali. Enquanto isso, lá na base militar, os soldados estavam tentando questionar aquele homem, mas ele dizia que não se lembrava de nada. Isso porque o cristal já tinha ido parar nas mãos do general e ele é quem está possuído agora. O homem então foi ver tudo a respeito daquele dispositivo antinuclear. Enquanto andava pela base militar, ele viu o programa daquele homem na TV. Estava passando a filmagem do Flash mandando o diretor enfiar o comercial no e depois destruindo tudo enquanto corria. O apresentador do programa dizia que a Liga da Justiça tem que ser parada, pois eles têm poderes para destruir o mundo. Vemos que o general possuído gostou dessas palavras e perguntou para um de seus soldados como ele poderia encontrar a Liga da Justiça. O homem respondeu para ele que talvez se ele se vestisse de super vilão e começasse a fazer alguma coisa por aí, os heróis apareceriam para impedi-lo. E é isso que o general possuído vai fazer. Ao mesmo tempo, o Flash, a Mulher Maravilha e o Lanterna foram questionar o agente do Flash. Eles queriam que o homem apagasse aquelas filmagens da TV, mas ele dizia que não dá pra fazer nada. Aproveitando a situação, ele disse pra Mulher Maravilha que poderia colocá-la pra fazer algumas propagandas de biquíni, e isso irritou muito a mulher. Abruptamente, uma explosão acontece. Os heróis então vão até lá ver o que está acontecendo. Assim que eles chegam lá, era um reator nuclear que estava sendo atacado, e nós vemos que era aquele general possuído que estava lá. Ele fez isso pra atrair a atenção dos heróis. O episódio nos mostra nesse momento que Mofir estava escondido em um avião do exército e conseguiu chegar até aquele local. Ele quer impedir que o mundo acabe. O general causou uma explosão nos gases do esgoto. Lanterna Verde diz que vai tentar impedi-la, enquanto o Flash pega um pouco d'água para apagar o fogo, e a Mulher Maravilha terá que ir até lá e impedir aquele homem. Vemos então que o Lanterna utilizou seus poderes para segurar as chamas, enquanto o Flash foi até o oceano, fez um tornado de água e arremessou toda contra aquele fogo, apagando tudo instantaneamente. Lá dentro da usina, a Mulher Maravilha conseguiu encontrar aquele homem. O sem vergonha pulou pra cima dela e disse que não iria deixar que ela pegasse o seu cristal. Ele tem o poder de destruir o mundo. Tudo isso era um bait pra Mulher Maravilha, que caiu direitinho na armadilha e pegou o cristal dele. Ela então ficou possuída e já arremessou o homem pra tirar sua vida, mas o Flash conseguiu salvá-lo. E agora o cristal possuiu a Mulher Maravilha. Agora ele realmente tem poder pra destruir o mundo. Aquele
apresentador apareceu em seu programa para dizer que aquilo que aconteceu lá no reator foi tudo culpa da Liga da Justiça, e ele avisou a todo mundo que isso aconteceria. Eles não ligam para a segurança do povo e precisam ser presos. Por causa de toda essa propaganda ruim para os super-heróis, o agente do Flash ligou para ele para dizer que o super-herói perdeu todos os seus contratos. O Flash estava desesperado, mas o agente nem mesmo queria mais falar com ele e fingiu que a ligação caiu. O general estava lá no exército sendo interrogado, mas não se lembrava de nada. E acontece que aquele dispositivo criado pelo exército é um dispositivo antifusão. O general diz que esse dispositivo não oferece risco para ninguém, a menos que a pessoa queira utilizá-lo para apagar uma estrela. Suas palavras deram uma ideia para a Mulher Maravilha possuída. Assim que os heróis saíram da delegacia, Mofir apareceu. Ele nocauteou o Flash e o Lanterna e falou para a Mulher Maravilha que esses seres da escuridão não podem se esconder dele. O homem então partiu para cima da Mulher Maravilha. Ela estava começando a descer o cacete nele e ele utilizou seu cristal para derrubá-la. Em seguida se aproximou para tirar sua vida, dizendo que esses seres das trevas não irão dominar o mundo. Mofir, entretanto, foi impedido pelo Lanterna Verde. Em seguida, ele levou a Mulher Maravilha para a Torre da Liga e o Flash levou o Mofir para um hospício. Ele não parava de dizer que o coração da escuridão quer vingança, mas o médico só dizia que ele era louco e tem que ficar em observação. Enquanto o Flash saía da sala, Mofir dizia que logo o eclipse da humanidade iria acontecer e suas palavras chamaram a atenção do Flash. Acontece que ele ouviu o general possuído falar essas mesmas palavras lá em seu ataque. Ele então pediu para Mofir contar sobre o que estava falando. O homem então contou para ele. Muitas eras atrás, antes de histórias serem escritas, o reino dos homens estava em guerra contra o reino dessas criaturas, que eram conhecidas como os Ophidianos, uma espécie de reptilianos ou homens-cobras. Essas criaturas veneravam a lua e estavam sempre em combate contra os homens. Acontece que os seres humanos, depois de muitos anos, conseguiram vencer e eliminaram a maioria desses seres. Mas um dia, fazendo um ritual durante um eclipse total, os últimos Ophidianos utilizaram aquele cristal roxo e se sacrificaram para enviar suas almas para dentro dele. E foi assim que nasceu o cristal roxo, conhecido como Coração da Escuridão. Qualquer um que tocá-lo será possuído pelos espíritos vingativos dos Ophidianos. A partir daí, a pessoa possuída só quer uma coisa: destruir a humanidade. O povo do Mofir então construiu aquela caverna ao redor daquele cristal para poder protegê-lo da humanidade. E o próprio Mofir disse pro Flash que ele é o guarda daquele cristal, mas o mal escapou e não foi culpa dele, foi culpa dos soldados que invadiram aquele local. Ele então também conta que só atacou a Mulher Maravilha pois ela estava com o mal em seu corpo. O Flash então pergunta se isso for verdade mesmo, como eles podem parar a pessoa possuída. Mofir diz que tem apenas duas opções: separar a cabeça do corpo ou utilizar o cristal do Mofir. A luz dele pode mandar os espíritos vingativos de volta para o cristal roxo. E sabemos qual opção o Flash vai escolher. Ele então foi até a Torre da Liga contar isso para o Marciano. A Mulher Maravilha ainda estava na enfermaria e vemos que o Marciano desconfiou do Flash. O próprio herói foi ver como a Mulher Maravilha estava e depois foi conversar com o Marciano, o Lanterna Verde e a Mulher Gavião. Eles então disseram que alguém invadiu a Torre da Liga. Flash achava que tinha que ser a Mulher Maravilha, mas logo ela apareceu com um Superman e nas filmagens eles viram o Marciano invadindo a nave. Ele pegou o dispositivo antifusão. Flash então mandou todos os heróis ficarem ali e pegou o cristal do Mofir. Com ele, eles podem expulsar os espíritos do corpo de quem estiver possuído. Flash então começa a mostrar a luz para os heróis e não acontece nada com nenhum deles, nem com o Marciano, nem com a Mulher Maravilha, nem com o Superman, e abruptamente o Lanterna Verde se revela como o possuído. Ele destruiu o cristal e partiu para cima dos super-heróis. Mulher Maravilha conseguiu laçá-lo e com a ajuda do Marciano e do Superman tiraram o cristal da mão dele. O homem voltou ao normal e a Mulher Gavião destruiu o cristal com sua massa. O Flash conseguiu desviar dos pequenos estilhaços, mas os outros super-heróis não. Os estilhaços atingiram a todos e eles foram possuídos. Todos então vão partir para cima do Flash e o Superman possuído dizia que hoje seria o último dia da humanidade. Flash fez de tudo para escapar dos super-heróis e conseguiu se esconder. Enquanto se esgueirava pelos dutos de ar, Flash viu o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha e o Marciano pegando aquele dispositivo antifusão e o arremessando contra o Sol para fazer a estrela entrar em colapso e assim destruir a humanidade. O Lanterna possuído então arremessou o dispositivo contra o Sol e a ideia dos Ophidianos
de anos funcionou. O sol começou a apagar. Flash tentou chamar a ajuda do Batman pelo comunicador, mas Superman o impediu. Ele estava prestes a eliminar o homem mais rápido do mundo, porém o Flash conseguiu se defender com um extintor de incêndio e se esconder mais uma vez. Ele foi até a nave para tentar escapar da torre, mas já havia sido toda destruída. E para piorar, os heróis possuídos o encontraram. Na Terra, todas as pessoas estavam com medo do sol apagando. E quando aquele apresentador viu o que estava acontecendo, ele só pôde chorar e chamar por sua mamãe. Na Torre da Liga, Flash conseguiu escapar dos super-heróis e os atraiu para uma certa sala. Quando todos estavam o cercando, Flash ativou uma gigantesca lanterna de 700.000 watts. Essa luz era tão forte que fez os espíritos vingativos saírem do corpo dos heróis. Eles agora têm um problema muito pior para resolver e Superman não sabe o que fazer. O Marciano então diz que existe uma possibilidade. Para poder evitar que o sol seja apagado completamente, eles têm que criar um buraco de minhoca para sugar a matéria antifusão que foi criada na superfície do sol. Lanterna diz que eles podem usar o jato, pois ele tem um dispositivo para criar buracos de minhoca, mas o Flash o lembra de que os heróis destruíram tudo. Vai demorar muito para consertar. E o Marciano diz que sem o jato, eles nunca conseguirão alcançar a velocidade da luz para poder criar um buraco de minhoca. Superman diz que nem ele pode voar tão rápido. Lanterna Verde, entretanto, diz que o Flash pode correr rápido o suficiente e levar o gerador do jato para criar o buraco de minhoca. O próprio Flash diz que isso é uma ideia de louco, mas eles não têm outra opção. Lanterna Verde então o leva para o lado de fora e diz que, de acordo com os cálculos do Marciano, Flash terá que correr por exatamente 7 minutos e arremessar o dispositivo. Se ele fizer antes disso, será longe demais, e se fizer depois, será perto demais. O Lanterna então faz uma ponte com o seu anel e o Flash vai correndo por cima dela na velocidade da luz. Quando chegam em exatos 7 minutos, ele salta e arremessa o dispositivo para criar o buraco de minhoca. Uma explosão então aconteceu e o buraco de minhoca foi criado, sugando toda a matéria antifusão da superfície do Sol. Todos no planeta Terra ficaram muito felizes, inclusive o Mofir. Lanterna Verde então resgatou o Flash e o levou para a enfermaria. Todos estavam muito agradecidos, pois o Flash acabou de salvar o mundo. Vemos que por causa disso tudo, aquele apresentador de TV perdeu toda a sua moral e está num lugar todo mal acabado apresentando seu programa, num horário da madrugada que nem tem audiência. Graças a todo o acontecido, o agente do Flash ligou para ele para oferecer propagandas, mas o super-herói não vai mais fazê-las. Ele, entretanto, vai indicar outra pessoa para seu agente e vemos que o próprio Mofir tomou seu lugar e está fazendo as propagandas. Obrigado por assistir, até o próximo!